Para variar, a Toonami está envolvida em censuras e dessa vez não é Dr. Stone, não é Dragon Ball Super, o anime da vez é Hanyo no Yashahime e a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e dessa vez esse vídeo aqui foi um pedido de um inscrito aqui do canal, que é justamente o Urbanstein, acho que é assim que se pronuncia, então dá um alô aí nos comentários, que sugeriu que eu falasse a respeito da censura que a Toonami estava promovendo em Hanyo no Yashahime. Se vocês querem entender um pouco o contexto, então fica até o final desse vídeo, até para entender o que isso vai influenciar na transmissão de Hanyo aqui no Brasil. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like para mostrar que vocês querem que eu traga vídeos assim, discutindo notícias, atualidades e informações, tanto de Hanyo no Yashahime como de Inuyasha num todo, e de outros animes e mangás. Mas então já deixa o seu like, compartilha com os seus amigos e se não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve que aqui tem muito conteúdo legal. Cara, tem uma playlist de Hanyo no Yashahime, uma playlist de Inuyasha e de outros animes que vocês podem colocar para assistir todos os vídeos. Vocês vão gostar muito e tenho certeza que vai ajudar vocês a esquentar um pouquinho o coração nesse tempo que a gente espera pela segunda temporada. Bom, sobre o vídeo em si, o que a gente vai falar a respeito da censura da Toonami, e aí vamos começar por partes. Para quem não sabe, Toonami é justamente um bloco de programação de animes criado pela Cartoon Network, que já teve ali os seus altos e baixos, teve momentos em que foi cancelado e depois voltou, e teve um grande retorno ali em 2020 com a transmissão de animes como Dragon Ball Super e posteriormente Dr. Stone. O que acontece é que a Toonami já é famosa entre o meio dos fãs de animes a respeito das suas censuras talvez um pouco exageradas. A Toonami normalmente censura algumas piadas, algumas falas talvez um pouco mais agressivas e ofensivas que insinuem acontecimentos violentos, além de sangue, nudez, ainda que não explícita, e também comportamentos extremamente violentos. Inclusive, Inuyasha sofreu de censura da Toonami. Eu vou deixar aqui, enquanto a gente vai conversando, algumas imagens para vocês. Eu vou deixar também um link na descrição de um vídeo de um fã latino-americano que fez algumas comparações. Vocês podem conferir outras lá nesse link que eu vou deixar na descrição. Mas, basicamente, a gente tem a maior parte das censuras que aconteceram em Inuyasha voltadas para sangue e violência, o que já nos dá uma perspectiva do que pode vir a acontecer com Hanyo. Mas Avalon, por que você está fazendo essa discussão a respeito de Hanyo no Yashahime? Pelo simples motivo de que a gente teve anunciado que a partir do dia 26 de junho, e eu sei que esse vídeo está saindo posterior a essa data, nós teríamos a transmissão de Hanyo no Yashahime nas telinhas americanas. E o trailer já nos chamou a atenção por já ter censuras. Sim, o trailer. Embora Hanyo no Yashahime vá ser transmitido lá nos Estados Unidos em um horário mais noturno, que inclusive é voltado para adultos, a programação se chama Adult Swim, ou seja, teoricamente a gente não precisaria se preocupar com censuras, já que é voltado para um público mais adulto, e a gente não está falando de nenhum anime exatamente tão explícito assim, nós fomos surpreendidos com censuras em relação aos seios das senhoras de três olhos. Sim, aquela yokai que aparece no segundo episódio de Hanyo no Yashahime, a primeira grande adversária das meninas, teve os seus seios censurados de uma maneira bastante estranha, porque é só um borrão, para poder disfarçar ali a presença dos seios à mostra. Bom, o que acontece é que normalmente as censuras americanas dos animes, elas são muito mais tênues, muito mais amenas do que as censuras quando os animes vêm aqui para o Brasil. Sim, a censura da Toonami no Brasil é muito mais rigorosa do que a censura dos Estados Unidos. Então esse trailer de Hanyo no Yashahime americano na Toonami já nos deixou preocupado no sentido de que se isso está sendo censurado lá, imagina quando Hanyo no Yashahime vier para cá. A gente não tem nenhuma informação confirmada, mas Hanyo no Yashahime já foi dublado e transmitido pela Crunchyroll do Brasil e nada impede que possa haver algum tipo de parceria, de negociação, para que ele venha eventualmente ser transmitido em uma programação de Toonami brasileira. A gente não sabe, o programa está sempre ali nas idas e vindas, eventualmente pode acabar transmitindo aí Hanyo no Yashahime em algum momento, como fez com o Inuyasha tempos atrás.
O propósito desse vídeo é justamente criar esse debate saudável de preferência a respeito da necessidade ou não da censura dos animes. Isso, claro, considerando o que está acontecendo nesse cenário americano, onde nós temos a transmissão de Hanyo no Yashahime em um horário mais à noite, justamente voltado para um público mais adulto, e também a respeito do que poderia ser considerado ali uma censura válida ou exagerada a respeito de Hanyo. A gente sabe, e se vocês não sabem, tem um vídeo aqui no card, que Inuyasha sofreu problemas não só de censura, mas de verdadeiro cancelamento na transmissão da TV aberta, e vocês conferem isso no vídeo aí do card, por ser considerado violento demais. Porém, se nós compararmos Hanyo no Yashahime, que foi até uma das críticas que eu ouvi de alguns inscritos aqui do canal, é que Hanyo no Yashahime era muito mais leve do que Inuyasha sempre foi. Isso, acredito eu, e aí é uma opinião minha, Avalon, que também devido à censura. Atualmente a gente não vê animes com grande frequência sendo tão violentos quanto eram os antigos. Não, eu não estou generalizando, mas eu vou pegar alguns casos específicos, como por exemplo, Dragon Ball Super é mais ameno do que era Dragon Ball Z, por exemplo, na questão da violência. Hanyo no Yashahime é mais ameno, é mais contido na questão de sangue e violência em relação a Inuyasha. Claro, nós temos animes extremamente sanguinários, violentos, enfim, mas alguns dos animes antigos, quando ganharam novas temporadas ou continuações, enfim, acabaram se adaptando a uma censura maior, já evitando essa grande quantidade de violência e de demonstração explícita de sangue. Tendo como base o que a gente viu no trailer americano, provavelmente, e considerando ali o histórico da Toonami, inclusive em relação ao anime de Inuyasha, a gente pode esperar que, caso venha a ser transmitida na Toonami brasileira, a gente pode ter censuras não apenas em relação a sangue, e aí a gente lembra da cena emblemática da morte da Setsuna no último episódio, mas como também algumas cenas de yokais sendo cortados ou perdendo membros, coisa que é meio comum dentro de Inuyasha e também em Hanyo no Yashahime. Yokais sendo ali cortados ao meio, a própria Jouka perdendo os braços quando luta contra a Setsuna, contra o Sesshomaru. Talvez possa haver algum tipo de censura em relação a isso, mesmo que sangue não seja um elemento tão presente em Hanyo como era em Inuyasha. Mas o próprio ato da decapitação, de ser cortado algum membro, pode acabar vindo ser censurado, como aconteceu em Inuyasha. Mas é isso no geral, pessoal. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí. De um modo geral, é interessante a gente perceber que, tendo transmissão americana, isso nos torna muito mais próximos em relação a uma transmissão pela TV aberta. Quem sabe a gente pode sonhar de Hanyo no Yashahime, já que o anime já foi dublado, já foi transmitido. Inclusive, vocês já devem conhecer as dubladoras, porque o pessoal da Inuyasha Downs fez lives com elas, maravilhosas, muito carismáticas, e elas arrasaram no trabalho da dublagem. Aliás, o elenco todo de dublagem mandou muito bem. Eu assisti toda a série dublada, então gostaria muito de ver ser transmitido na TV aberta também, para dar aquela sensação de infância, sabe? De assistir, mesmo que eu tenha assistido pela TV Globinho e tenha sido cancelado um tempo depois. Mas eu ficaria muito feliz em acompanhar isso pela TV aberta na versão dublada. De preferência, sem essa censura toda. Mas comentem aí o que vocês acham a respeito. Um grande abraço, meus queridos. Ajudem o canal, compartilhem os vídeos, se inscrevam se não são inscritos. A gente tem novidade vindo por aí, hein? Então não percam, ativa o sininho de notificações que logo a gente está com lives e sorteios. Um grande abraço e até mais.